Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos para mais uma aula. O pessoal está chegando, né? Boa noite. Vejam só, na aula de hoje, nós vamos fazer questões, tá? Vamos resolver questões, tirar dúvidas, tá? Sabendo diferenciar nessas questões a compreensão e também a interpretação de textos, não é? Que vem nas questões. Não aprende ou não aprende, mas você aprendeu muita coisa, né? Mas a pessoa aprende a qualificar. Tem alguém com o microfone ligado? Pronto, deu certo agora. Acontece, né? Então, veja só, trabalhamos com textos, né, nas questões das provas, e esses textos, sejam eles em forma de enunciados, sejam eles em forma de trechos, eles vêm e fazem parte daquele conteúdo, aquele conteúdo da prova, né? Não importa a banca. Então, é muito bom a gente saber relacionar, a gente saber de todo o conteúdo que vai cair nas provas, sim. Mas o que é mais importante é a gente saber resolver as questões, né? E saber quais os tipos de questões que a gente está fazendo. Será que é preciso compreender e interpretar, né? Então, a gente compreende quando é preciso, não é? Mas interpreta quando também é solicitado. Mas uma leitura das questões é importante, né? E nós vamos fazer a prática, né, desses contextos, né? E também a prática desse conteúdo. Nós vamos fazer as identificações, não é? De todas as questões na parte da prática, com conteúdo tipologia e gênero textual, certo? Que cai muito nas provas de língua portuguesa. Então, quando a gente sabe interpretar, é muito bom. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a capacidade de também inferir outros significados, como eu falo, de conhecimento de mundo, né? Dos conhecimentos apresentados, estudados, mas também a gente pode estabelecer uma intertextualidade. Perceber também que existem elementos que não está expresso ali no texto, mas que pode estar relacionado com a temática, né? Porque é fundamental para que você realize uma boa prova. Então, a leitura e interpretação de texto ela é muito importante nas provas, né? Em qualquer disciplina que seja, porque quando a gente lê, interpreta, inicialmente a gente vai tendo acesso a diversos textos e aí vai aprendendo a compreender aquele assunto e também sabendo de mais assuntos, como eu falei, de diversos textos. Mas aí a tipologia textual, ela vem aqui hoje, na aula de hoje, ela vem aqui nos mostrar, né, alguns detalhes, alguns macetes, como a gente vai descobrir, e quais são os tipos de gênero textual que existem, tá? Mas também vamos praticar nas questões que eu vou colocar para vocês. Não se desespere quando você vê uma questão com texto, só é você ter calma, ler, fazer uma leitura, se sentir familiarizado com aquele assunto, como tendo conhecimento de mundo, como eu falo, sabendo identificar o tipo de texto que você está lendo, é muito importante isso, se é um conto, se é uma crônica, se é notícia. E também você vai estar percebendo que aquele texto pode ser compreendido
ou também pode ser, um texto que pode ser interpretado, tá? Mas o que é interpretação e o que é compreensão? Mais uma vez eu digo para vocês que existem comandos para a gente facilitar o entendimento. Então, quando a gente compreende o texto, existem vários comandos, né, que facilitam a gente saber que um texto é de compreensão. Ou seja, se uma questão é de compreensão, porque a gente vai compreender conforme o que está pedindo. E vamos nas questões que eu vou colocar depois dessa revisão aí, nós vamos colocar as questões, e as questões vocês vão fazendo e a gente vai tirando dúvida. Porque na prática, quando está todos assim, é muito bom a gente interagir. Um dizer qual a resposta, o outro já dizer que interagir com um amigo, dizer, olha, eu acho que a resposta é essa por isso. Então, a interação também faz parte da compreensão, também faz parte do envolvimento da compreensão e interpretação, certo? Mas aí, o que é tipologia textual? Eu trago para vocês aí a tipologia textual. Ela vem ligada com a linguagem, a língua, né? Norma padrão. Tudo bem, através de textos. E quando existe, né, esses textos, sabemos que existe a linguagem, sabemos que existe a língua, norma padrão. Porque a linguagem ela vai compreender todos os mecanismos, palavras, sinais, sons, símbolos, não é? Que temos a linguagem escrita, a linguagem de sinais, a linguagem cinematográfica, a linguagem não verbal, verbal e assim por diante. Então, a língua ela vai compreender toda a estrutura gramatical. Quando vocês estudam a gramática com Heloísa, com Marcelo, então você vai estudando ali a estrutura gramatical, né? Mas aí, a língua, ela consiste, ela se fundamenta na expressão falada e escrita, não é? Isso vai cair muito, pessoal, na prova de língua portuguesa. Um conteúdo e também a tipologia textual, ela pode estar relacionada a um conteúdo, você fazendo relação entre elas. Mas aí você é preciso saber o conteúdo que está se estudando, dominar o conteúdo também, dominar como se pede e saber qual tipo de texto, né? Dominar, de certa forma, a interpretação, a linguagem, que a gente, ao longo das aulas, né, vamos tirar essas dúvidas, porque a linguagem, ela é bem extensa, bem... A gente nunca sabe quando o que é linguagem, né? Mas sabemos que a linguagem, ela compreende vários mecanismos, mas a língua escrita ou falada, ela deve ser adequada de acordo com o contexto onde ela é empregada. Por isso que eu falo muito a vocês, conhecimento de mundo, contexto, porque é muito importante você estar sabendo. Tipo, eu estou dando um exemplo aqui para vocês verem, tá? Esse exemplo é para vocês verem a linguagem, as expressões comuns a grupos de regiões, né? Grupos regionalizados. Então, aí, vocês já vão identificar, vendo essa imagem, já vai interpretar. Olhando a imagem, vocês vão ver os personagens, o colorido de um personagem, vocês vão ver os detalhes de outro. O som está baixo? Aqui está normal para mim. Para você está baixo? Vou ver se eu falo mais alto. Tá? Então, veja que região vocês vão identificar. E tem duas regiões que vocês vão... Aliás, uma região que vocês vão identificar, não é? Mas a linguagem, vocês vão identificar duas linguagens diferentes. Ou seja, não é linguagem, a gente vai chamar de expressão, não é? Então, e esta é a guria que te falei, bate, o que foi?
oxe, lá ele, e parece que eu vi a galera do trio me chamando. Então, assim, pela imagem, vocês já notam o tipo de linguagem, não é? Que está escrita nos balões. Então, quais são essas linguagens, pessoal? São de que estado? Quem sabe aí me falar? Minas Do Gerais? sul, Isso. acho que é do sul. E o outro? Veja o detalhe do chapeuzinho, que eu não sei o nome desse chapeuzinho, tá? Tem um nomezinho, mas eu esqueci o Acho que nome. é O da nome Bahia também, que Bahia, usa né? uns... Baiana, né? Então, essa linguagem já é uma linguagem formal ou informal para a gente? É uma linguagem o quê? Formal ou Informal. informal? Informal. Informal, isso. Mas o que é uma linguagem? Qual a diferença entre a linguagem formal e informal? Veja que logo abaixo vai ter uma linguagem mais formal, né? Formalizada, uma linguagem que vai respeitar os padrões gramaticais, que a gente também chama de norma culta. E vai utilizar um vocabulário mais rico e mais variado de palavras, né? Vejam que quando vocês forem fazer questões, responderem questões lá na prova, vai aparecer muitas vezes uma questão que vai ter uma figura, né? Aliás, uma tirinha, uma charge, uma imagem qualquer. Mas também vai ter um texto, que esse texto pode ser uma pegadinha voltada para vocês, para que vocês visualizem melhor o contexto, tá? E escolha a alternativa. Como pode aparecer também alguma estratégia que você retorne ao texto, tá? Então, você vai sempre ter uma atitude de fazer uma leitura da imagem ou do que está escrito, né? E aí você já vê aqui que a linguagem está rica de palavras. Agora, nas redes sociais, vejam que eu gosto de trazer muitas essas interpretações para vocês em forma de imagens, porque é o que a gente tem muita dificuldade, né? Veja que hoje em dia tem aquela. Eu não gosto nem de falar isso, né? Mas tem a gramática mais liberal. Isso para as pessoas que usam. Para mim, a gramática é aquela e pronto, que eu estudo. Mas eles vão ter maior liberdade gramatical. Ou seja, quando eu vou escrever uma mensagem para alguém, eu quero abreviar você, boto VC. Então, esse tipo de vocabulário nós vimos muito nas redes sociais, né? Mas tem um público que eu quero falar para vocês que eles utilizam mais. É como se a gente tivesse forçando esse público a aprender a gramática, a aprender a morfossintaxe todinha, e de repente ela vem com a linguagem que ela no instante aprende, que é a linguagem das redes sociais. É uma coisa que vai chamar mais atenção. Por quê? Porque é aquela linguagem informal, tudo bem. Mas é uma linguagem descontraída, é uma linguagem que você pode ficar à vontade para falar com familiar, com alguém, com um amigo, né? Com pessoas que você acha que ela vai entender aquele tipo de abreviação, de contração. Mas tem pessoas que vai escrever algo e acho que vocês aí já passaram por essa situação. Até eu mesmo já passei. Eu escrevendo bem rápido e às vezes você quer dizer um não, bota um pontinho ali, porque senão ele vai ter muita importância, né? Junto com o pontinho. Caso você queira dizer não, vou à escola hoje. Você vai à escola hoje e depois vai passar na casa do amigo? Vou à escola hoje. Ponto. Vou à casa do amigo. Pronto. Esse ponto vai ter um significado. Mas quando você vai colocar esse ponto, essa pontuação,
Você pode usar de várias formas, mas quando você vai usar palavras que negam, que está dando uma resposta, que você vai pretender falar uma coisa e aquela vírgula, aquele ponto vai trazer um outro sentido, como existe muitos em textos de interpretação, você vai ter mais atenção, não é? E às vezes queremos colocar algo na rede social que não é aquilo. E esquecendo de colocar pontuação, esquecendo de colocar principalmente interrogação ou exclamação. A gente tem que ter muito cuidado a isso, né? Você vai estudar hoje, aí às vezes esquece a pontuação. Dá para entender que você vai estudar. É um imperativo ali. Você vai estudar, uma ordem. Então, tem que prestar muita atenção quando for escrever. Hoje mesmo, for fazer um simulado, for responder uma questão, veja a pontuação também, que é importante. Então, a gíria é também um tipo de fenômeno linguístico, né? Usado também em classe ou grupo social para indicar expressão. Veja que uma língua falada e uma língua escrita, ela tem diferença. Às vezes vem prova, como tem na prova... tem uma prova que eu estava vendo hoje, se eu não me engano, foi da... Não sei se foi Sebrasp, se eu não me engano. Estava vendo e aparecia uma afirmação falando sobre a língua falada, e ela estava correta. Aí veio outra falando sobre a língua escrita, quais as características dela. E ela veio simplesmente com um comando de compreensão. O texto informou, isso no enunciado, o texto informou que, ou então, tendo visto o texto, mas ele tinha falado que o texto informa que a língua escrita é igual à língua falada. Veja que, se você não prestar bem atenção e não tiver estudado, não saber a diferença entre elas, você vai errar a questão de bobeira. Porque a língua escrita, ela vai depender do contexto, como eu sempre falo, vai depender do coloquialismo, tá? Que é importante, da impessoalidade, de gírias e das falas das regiões, regionalismos. Mas a língua escrita, ela vai ter dois tipos, a literária e a não literária, que é o que a gente sempre estuda. E, quando estudamos, temos que saber a diferença entre elas. A língua literária, ela vai aceitar maior diversidade do uso dos recursos da língua e dos tipos de texto, tá? Exemplo, poesias, crônicas, romances, isso cai em prova de língua portuguesa? Sim, cai muito, pessoal, muito. A não literária, ela é marcada preponderantemente pelo respeito aos aspectos gramaticais. Ou seja, a não literária, ela vai ser mais marcada com aqueles aspectos que são característicos da norma padrão, tá? Então, a não literária, ela é um tipo de norma padrão, vamos se dizer. Palavras que estão relacionadas à norma padrão. Mas aí vem o neologismo. Teve uma prova que veio perguntar, né? Teve um textozinho, o texto não tinha nada a ver com o conteúdo, e apareceu. Nesse texto, eu acho que foi de interpretação, comando de interpretação. O texto permite deduzir que há neologismo nessa questão, aí você nunca estudou o que é neologismo. Aí você vai, se você colocar uma questão, no caso, colocar qualquer alternativa e acertar, tudo bem, mas se você for chutar, ok, mas se você quiser aprender o que é neologismo, você vai ver que aquele texto que ele colocou foi só para tirar a atenção do candidato.
né? Mas a formação de uma palavra ou expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra que já existe, é um neologismo. Ou seja, quando eu falo refri, vocês já sabem que é refrigerante, certo? Isso é um neologismo. O mouse em inglês, né, é rato, né? Mas o mouse, para mim, que eu estou falando, vai ser um dispositivo de informática. Então, deletar e eliminar é um neologismo léxico, mas tem um semântico, que é quando uma palavra ou expressão assume um outro sentido, tipo, eu vou ali curtir a praia, então eu ali vou aproveitar. Então, são palavras novas que dão um novo sentido a uma palavra que existe. Cai muito também nas provas, tá? E dessa forma, tem as palavras estrangeiras, né, que a gente chama de estrangeirismos, é quando uma palavra ela surge de de um outro idioma, tá? E ela é introduzida à língua portuguesa. Exemplo, vôlei. Vôlei vem do inglês voleibol, né? Voleibol. Mas a gente usa a grafia, usa a pronúncia normalmente, vôlei. Aí tem o com aportuguesamento e tem aquele estrangeirismo sem aportuguesamento, tá? Que ele mantém-se a forma original da palavra. Show. Vamos a um show ali? Esse show vai ser show aqui, né? E onde eu quiser. Show, show. Mas uma observação do com aportuguesamento é que também e o inglês voleibol, eu estou também diminuindo a palavra, eu estou resumindo a palavra, tá? Em vez de chamar voleibol, vôlei. Então, trabalhamos ao longo das aulas, dos textos, nas disciplinas, né, com os tipos textuais, narração. Se numa prova cair, quais são os tipos de gênero textual? Você vai dizer narração, dissertação, descrição. Na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, as provas de concurso, ela traz textos dissertativos, tá? Que eu falo mais que a narração, dissertação e descrição são modos de organização de textos, tá? E elas são diferentes de gêneros textuais, sim, porque cada gênero textual ela vai atender a um tipo de necessidade do próprio texto, para que ocorra aquele processo comunicativo e assim você apresente as marcas próprias daquele texto ali. Tipo, crônica. Crônica tem as características da crônica, tem as suas próprias características. O conto vai ter suas próprias características, tá? A narração, a dissertação, a descrição, não, ela vai ser o modo de organização de texto. Porque o texto narrativo ele vai relatar algo, o texto dissertativo argumentativo vai argumentar uma tese, e o descritivo vai descrever, né? Mas aí também tem o texto expositivo, que ela vai estar relacionada à estrutura, certo? Aquela estrutura dos fatos, tá? E também de dados, que esses dados, elas podem defender ou não uma opinião, tá? O texto injuntivo, ele vai revelar-se pela finalidade de persuadir o destinatário, o leitor, alguém que está lendo, a realizar aquela determinada ação. Então, os tipos textuais são diferentes de gêneros textuais. Saibam disso, tá? Veja aí. Eu tenho um texto de referência. Dom Casmurro, Machado de Assis. Tem um trechozinho desse livro, desse belo livro, né? Então, nesse livro, eu vou ter o tempo, o lugar, o tempo que aconteceu esse fato.
essa história, né? Vamos ter o lugar, o espaço onde ocorreu. Vamos ter o tempo, se foi... qual o tempo verbal que está predominando ali? Passado. Então, os gêneros textuais, ela vem trazer conto, relato, depoimento, piada, fábula, crônicas, romances, novelas, mas o tipo textual predominante vai ser sempre narrativo. Então, quando eu vejo que gênero textual é diferente de tipo textual, eu vejo que eu estou correta, que eu estou certa. Mas aí eu vou ver o que cada gênero textual vai trazer de tipo textual predominante, certo? Se eu tenho crônica vai trazer o que para mim? Qual tipo textual, né? Então, a gente tem que saber, tem que conhecer o texto. E temos que, eu falo também, tirar dúvidas, tem que sempre estar fazendo simulado, tirando dúvidas, anotações, que é muito importante, tá? Quando eu falo, deixa eu ver para vocês. Quando eu falo num texto descritivo, tá? Eu vou dizer que aquele texto está descrevendo algo. Nessa música aí de Caetano Veloso, Você é Linda, ele está descrevendo uma mulher, uma beleza, não é? E essa história, essa canção, ela tem uma história além, mas não vamos atrelar ela, não é? Nem relacionar ela a nada. Então, vamos fazer só a comparação do gênero textual e do tipo textual. Então, fonte de mel, nos olhos de geisha, kabuki máscara. Eu vou lançar e ter um jogo de adjetivos, comparações, metáforas, verbo de ligação, não é? Mas aí ele vai ser um tipo textual, para mim, bem fácil de ver, porque vai ser mais um poema, um gênero textual poema, não é? A gente vai olhar para ele e vai ver esse jogo de adjetivo, essa comparação, esse som. A gente fala, já está cantando a música. Então, o poema tem essa característica, é um gênero textual. Mas aí, um texto que você tenha dúvida, leia, releia e veja os tipos de... que eu vou entregar o material para vocês ainda hoje, e vocês vão ver, estudar um pouquinho do que seja as características de cada gênero ou tipo de texto, tá? Então, eu trago aqui para vocês, como eu falei, o tipo textual predominante, dissertativo, argumentativo, que estão presentes em monografia, em crítica e editorial de jornais e revistas, tá? Então, o dissertativo expositivo, eu vou encontrar mais em textos científicos, enciclopédia e resumos. O texto injuntivo, receitas, manual de instruções e propaganda, tá? E vejam que a gente viu uma partezinha do que seja o gênero e o tipo textual. Agora eu vou trazer para vocês a parte prática, para a gente ver e responder essas questões, tá? Vamos responder essas questões de acordo com o que nós vimos, tá? Estão vendo aí direitinho? Pronto, eu quero que vocês façam a leitura dessa questão aí para mim e tente me trazer a resposta correta, de acordo com o que eu falei. Não se preocupe que a gente vai estudar juntos e vamos trabalhar com as dúvidas, mas eu queria que vocês prestassem um pouquinho atenção, tá certo? Então, vamos lá. Prestem atenção, façam a leitura e respondam para mim essa questão, porque dessa questão nós temos hoje
6 questões para responder, tá? E quando a gente acabar essas 6 questões, a gente tem mais 10. Letra C. Por que letra C, pessoal? O que está aí mais chamando a atenção para a gente saber que é a letra C? Os verbos no pretérito perfeito, pretérito perfeito, e Sim. também a caracterização, né, do lugar, do dia. Certo. Isso mesmo. Está descrevendo. E tem outro ponto também. Tem outro ponto importante. Tem outro ponto, além do que vocês falaram. Quando eu falo, Dona Julieta chamou os filhos mais novos para uma conversa séria. Era uma manhã de domingo, o dia estava claro e ensolarado. Pediu a eles que compreendessem a situação do pai, que não tinha no momento condição de colocá-los em uma escola melhor. Vejam aí a pontuação, um texto pequeno, e eu estou querendo saber qual a tipologia textual do trecho apresentado. Então, veja que vocês responderam a letra C. Está corretíssimo, gente. Parabéns, tá? A narração com alguns traços descritivos. Vejam que está descrevendo, né? Vai ser... o autor está se colocando na posição de um mero observador, não é isso? Então, você vai descrever, vai criar a imagem do que está sendo escrito, e aí você vai vendo que o texto, a resposta está correta, a letra C. Parabéns. Olha, parece até uma besteira para a gente. Eu ia até trazer para vocês uma atividade sobre pontuação. Só que eu queria trazer em forma de textos. Um texto pequeno, e vocês iam... Aí esse texto não ia ter pontuação nenhuma. Se vocês tiverem dificuldade para a gente trabalhar a tipologia textual, o gênero textual, através também, junto com a pontuação, com os sinais de pontuação, é muito legal, sabe? Para vocês verem o sentido de como vocês vão fazer a leitura daquela questão. Às vezes vocês vão ler tão rápido a questão que não está obedecendo nem sinais de pontuação. Então, vocês têm que se alertar a isso também, tá? Se aí eu tivesse uma vírgula aí entre esse pediu, tá? Ou então tivesse um ponto aqui em paz, já mudaria muita coisa. Então, observem também isso em textos, tá? A2. Assinala o trecho com características dissertativas. Oi, pode falar. No caso, você falou que tinha outro ponto para ser analisado ali na outra questão. Seria, no caso, a pontuação que você estava se referindo? Não, seria o caso do autor se colocar na posição de um mero observador. Por isso que o texto é descritivo, e também o que você falou, que as colegas falaram, está certíssimo. Mas aí, o ponto essencial é que você vê que uma característica desse texto, né, que tem a narração com traços descritivos, é que o autor, ele se coloca na posição de um mero observador. Você pode prestar atenção nisso, tá? E aí? A letra, aliás, o número 2. Entendeu? O número 2. Assinale o trecho com características dissertativas. Isso aí é só para vocês treinarem, tá? Treinarem a aula de hoje. Então, veja. Qual é a letra? A, B, C, D ou E? Assinale o trecho com características dissertativas. Eu vou assinalar o trecho com que trecho? Que trecho eu vou assinalar? Veja só. Não parece um enunciado confuso, gente? Assinale o trecho com características dissertativas. Mas sabe por que é trecho? Porque é um pedacinho do que foi dito no texto
acima. Só que essa questão, ela não foi bem elaborada. Você vai notar que vai ter simulados ou provas que vai vir dizendo, responda, use esse texto para responder as questões de 1 a 5. Já prestaram atenção? Essa revisão não, já foi diferente. Já deixou você, se não observar, um pouco confusa. Meu Deus, analisar está parecendo mais prova de Fundamental 2, mas não. Nas provas de língua portuguesa, que tem interpretação textual, você tem que estar preparado para tudo. Você tem que estar preparado para entender como vai vir as provas, como é cada banca. Então, aí não vai ter, você não está vendo. Responda as questões, né? Aqui só vai aparecer qual a tipologia textual do trecho apresentado abaixo. Mas você vai ver, certo? Que eu vou ter um texto aqui, em cima, aqui, bem acima, certo? Que a maioria vem com trecho aqui em cima. Um textozinho, aliás, um trecho não, um textozinho, né? Um pequeno trecho, e esse trecho ele vai trazer um enunciado que vai facilitar a sua linguagem, mas vai ter enunciado que vai complicar um pouco você. Mas aqui, você vai assinalar um desses trechos aqui, certo? Então, você quando for analisar e quando for ver, marcar, você vai ter que prestar atenção nas características dissertativas. A característica dissertativa, ela vai fazer o quê, gente? Veja que, quando eu falo, era um homem alto, escuro, vestindo paletó cinza, vai ser um tipo de texto, né? Encontrei os 2 amigos numa pracinha perto daqui. Que tipo de texto é? Os ajudantes levaram a mesa para o palco. Nossa rua sempre foi escura, com muitas árvores nas 2 calçadas. É importante manter o equilíbrio, pois só assim conseguimos resolver os problemas. Qual alternativa vocês acham que é? Eu vou dar uma pista, ou vocês podem dizer a resposta. Pronto, já estão falando aí a resposta. Bora ver. A letra E. Por quê? Porque a característica dissertativa, gente, é aquela que você vai expor uma opinião, não é? E na letra E é aquele trecho que está com características dissertativas, não é? Isso mesmo, Alisson, isso mesmo. Então, não vamos perder tempo, vamos para a próxima questão. Vejam essa. Isso é só, pessoal, para vocês verem a questão como uma revisão, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com enunciados dessa forma. Eu gosto de trabalhar com enunciados que tragam mais dicas. Não, você vai ter que trabalhar com todo tipo de enunciado. Seja o enunciado que seja objetivo, subjetivo. Então, é muito importante vocês conhecerem também o enunciado de uma forma que ele vai te ajudar muito, certo? Mas, quando eu chego e digo, marque o texto com características narrativas, vai ser um enunciado que vai ter uma linguagem, para mim, que não vai ser tão fácil, tá? Se você não estiver bem preparado, você vai ver que essa estratégia é uma estratégia que não identifica rápido o assunto. Ela vai apenas ser objetiva e mandar você fazer aquilo ali, pronto. Ela não vai trazer uma pista, que essa pista vai trazer para você o tipo, alguma característica, pelo menos uma que venha fazer relação
as questões, aliás, as estratégias, né, das alternativas. Então, vejam aí, marque o texto com alternativa narrativa. É a mesma coisa da questão passada. Vocês vão ver qual é o trechozinho que vai aparecer a característica narrativa mais. Você vai ver em uma alternativa algo voltado à narrativa, né? A característica narrativa, mas vai ter alguma característica a mais em outra alternativa. Então, observe cada uma delas. Se vai ser a letra A, B, C, D ou E. Vou dar uma pistazinha para vocês. Vejam que, quando eu falo, o ideal é que todos colaborem. Caso contrário, o Brasil continuará sem rumo. Gente, às vezes, podem pensar que a gente é doido ou não, que é sem juízo, mas quando temos dúvida, podem falar baixinho, ou então, no pensamento mesmo, você pode ler. Pode. Mas quando você fala baixinho, parece que nosso cérebro ele digere mais aquele assunto e nos dá a resposta correta, certo? É como numa aula que eu já dei várias aulas de pontuação, sílaba tônica principalmente, e eu pedi aos meninos para falarem um pouco mais alto e chamar a sílaba tônica e falar. Então, assim, são macetes, são coisas que vocês vão encontrar em cada um de vocês uma forma melhor de entender aquilo ali. Então, não tenham vergonha. Chegue em casa estudando, fale, dê aula para você, converse com você, isso é normal para a gente aprender. Mas aí, a correta é a letra B. Por quê? Porque quando eu falo Rodrigo e Juliana estavam na sala quando ocorreu a explosão. Você vai ver que ela é diferente das outras. Olha só. O ideal é que todos colaborem. Caso contrário, o Brasil continuará sem rumo. Né? É um texto como se estivesse dando uma opinião, argumentando algo, né? Rodrigo e Juliana estavam na sala quando ocorreu a explosão. Eu posso daí contar uma longa história. C. Ela tem olhos azuis e cabelos loiros. Não parece brasileira. Descritivo. Sim. Minha casa tem 2 andares. Os quartos ficam na parte de cima. Descrevendo algo. A inteligência humana deve ser usada para o bem. Né? Descrevendo. E, aliás, a inteligência humana deve ser usada para o bem. Dissertativa. Né? Mais injutiva também. Então, a letra B correta. Mas vamos para a questão 4. Essa questão 4 vocês vão fazer sozinhos, tá, gente? Só vão me dar a resposta. Eu vou estar aqui esperando. Me dê a resposta dela. Alguma dúvida, tá? Podem chamar. Vejam que aí já está pedindo. Ai, desculpa, gente. Já está pedindo a alternativa o quê? Errada, né? Já observem aí o enunciado. Já estava fazendo só correta, só marcando, aí já está aparecendo diferente. A alternativa, aliás, assinalar afirmativa errada. Gente, afirmativa errada, gente? Veja, tá vendo como essas questões eu gosto de trabalhar com vocês? Olha, tem bancas, tá? Que vão querer confundir vocês com o enunciado. Preste atenção, tá? Nesse caso, você vai esquecer essa afirmativa aí e vai ver a questão errada, que vai ser a predominante aí. Por que você diz isso? Porque quando você for ver as alternativas aí, ela está pedindo uma característica, não é? Ela está afirmando, está. Mas aí um candidato não preparado, quando vê a afirmativa aí,
ele vai se confundir, mas foque no errado, tá? Então, letra A. Na dissertação, o centro é a ideia. B. No discurso direto, é empregado um verbo de elocução. C. Há 3 tipos de discurso: direto, indireto e indireto livre. D. O texto descritivo está centrado no objetivo. Aliás, no objeto, desculpa. O personagem narrador leva o verbo normalmente à terceira pessoa. Vejam aí, o que é locução? Vocês sabem o que é elocução? Que aparece na alternativa B? Quem sabe o que é locução? Eu vou dar um exemplo. A gente está num trabalho, né? Aí, de repente, a gente fala, olha, aquelas pessoas ali são aquelas que vai indagar, vai responder. Então, é quando aquelas pessoas, eu vou falar algo delas, eu vou introduzir, eu vou anunciar a fala delas, né? É uma elocução, é quando, no texto, tá? Eu vou introduzir ou anunciar a fala de alguém. Fulano indagou que? Fulano respondeu que? Então, isso é um verbo de elocução, tá certo? Indagar, responder, são verbos de elocução. Mas, vejam que o discurso direto, qual a característica dele? Você sabe? O indireto, o discurso indireto, você sabe qual é a característica? Então, vocês, para responder essa questão, vocês vão procurar ver o que estudou, né? Se aparecesse numa prova. Vocês vão ver que discurso direto é aquele que o narrador reproduz as palavras de outra pessoa ou de outro personagem. O indireto, o narrador, ele vai explicar, tá? A fala dos personagens, que existe um certo distanciamento. Aí vai vir, deixa me ver, a questão 4, a afirmativa errada, tá? Vai ser a E, tá? A, B, C e D está corretíssima. Por quê? Na dissertação, a ideia é o centro de tudo, não é? No discurso direto, é sempre empregado um verbo de elocução? Sim. Por quê? Porque no discurso direto, eu vou caracterizar aquele discurso quando o narrador ele vai reproduzir as palavras de uma outra pessoa, de outra personagem. Sempre eu uso os verbos indagar, responder, tá? C. Há 3 tipos de discurso: direto, indireto e indireto livre. Corretíssimo, gente. D. O texto descritivo está centrado no objeto. Justamente. Se eu quero descrever o objeto, né? Então, eu vou ter um texto descritivo porque eu estou descrevendo aquele objeto. Então, o personagem narrador leva o verbo normalmente à terceira pessoa. Errado, pessoal. É sempre a primeira pessoa, certo? Então, a questão errada é a letra E, certo? Pronto, agora tem a última questão para a gente finalizar essa noite. A última questão não, pessoal, ainda tem 2. Mas aí vejam que a 5ª questão, ela vai pedir para você marcar a afirmação correta em relação ao texto abaixo. Eu digo assim, que tem outra questão, né? Tem 2, mas eu vou dizer essa porque essa daí já está respondida.
Essa daí veio com erro, tá? E esse erro qual é? Aí está mostrando a resposta correta já sublinhada. Mas mesmo assim eu vou trabalhar com vocês ela. Isso foi quase proposital, tá? Por quê? Quando eu falo senti tocar-me no ombro, era Lobo Neves. Encaramos-nos alguns instantes mudos, inconsoláveis. Indaguei de Virgília, depois ficamos a conversar uma meia hora. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta. Ele leu-a, empalideceu muito e fechou-a com a mão trêmula. Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, qual é a alternativa correta? Já tem jeito, eu amo, pessoal, quando vocês já vão respondendo logo aí. Qual é a alternativa? A questão 3 é a letra B, viu, Patrícia? Eu vou depois deixar o gabarito para vocês, tá? E o material também. Essas questões são mais nível médio, viu, pessoal? Depois a gente vai trabalhar questões variando, tá? A gente fechar essas provas, né? Vocês fecharem bem fechado e serem aprovados. Então, a letra E, não é? Porque trata-se de uma narração sem nenhum traço dissertativo. Se você for ler esse pequeno trecho, você vai ver que ela não vai ter traço nenhum de texto dissertativo. Mas o que é um texto dissertativo? É que é aquele texto que vai apresentar uma opinião, né? Uma defesa de tese. E aí vai ser um texto que narrativo, não é? Mas essa vocês não vão escapar, tá? Vão fazer elas sozinhos. Assinala a alternativa que apresenta trecho com discurso indireto livre. O que é discurso indireto livre, professora? Eu vou ensinar vocês, vou dar dica. Veja aqui. O discurso indireto livre é quando o narrador, quem está narrando, ele vai usar as suas próprias palavras para transmitir a fala dos personagens, tá? Então, quando você vê aí, entre essas alternativas, o narrador, quando você for ler, que às vezes a gente pode parecer que a gente está no mundo da lua, eu não me importo que liguem, mas eu acertando a questão é o que importa. Quando está com dúvida, aí você vai lendo bem baixinho. Pega o brinquedo, disse a mãe. Vocês vão ver que é diferente de que vocês estarem só pensando. Às vezes, conversando, falando um pouquinho, é um ótimo macete para acertar a questão, porque vocês vão ter uma tonalidade, vão ter uma oralidade, vão ver que vai vir a resposta até mais rápido para vocês. Por quê? Porque nossa mente, nosso cérebro está adaptado também à troca de ideias, ao estudo. E muitas vezes a gente, quando está tirando dúvidas também, como vocês estão participando, é ótimo. Um aprende, um tira dúvida, e assim a gente vai trabalhando para acertar as questões, de forma que a gente conheça a nossa própria mente, tá? Então, veja que o discurso indireto livre, ele vai trazer o narrador usando suas próprias palavras para transmitir a fala dos personagens. Vou dar um exemplo em nossa linguagem. José chegou cansado do trabalho. Né? José chegou cansado do trabalho. Veja que eu estou narrando com minhas próprias palavras
e transmitindo a fala de José, quando eu digo, ele chegou cansado do trabalho, né? Será que ele conseguiu, né? E eu vou trazendo ocultamente o meu discurso apenas com verbos diferentes, tá? E com conectivos. Então, quando eu falo, pega o brinquedo, disse a mãe, eu estou trazendo as próprias palavras, transmitindo, né? As próprias palavras do narrador, da fala dos personagens, o que eu estou dizendo nessa frase. Eu estou dando uma ordem, então, errada, né? Quando eu falo, o homem saiu tarde, eu estou narrando a saída dele, estou com minhas próprias palavras. Será que vou conseguir? Aquela hora, seus familiares já estavam preocupados. Veja que eu inseri a fala de um personagem dentro do meu próprio discurso, tá? Então, C, todos garantiram que fariam o melhor possível. Aí não tem discurso nem fala de nenhum personagem. Letra D, ela indagou na recepção como deveria se vestir. Aí também não tem nenhuma fala de personagem. Tem mais um texto, um tipo de texto. Ela indagou na recepção como deveria se vestir. Mas uma opinião ou mostrando a fala de um discurso direto, não é? Mas aí depende do contexto que eu pedi. Se eu pedir no contexto um discurso indireto livre, eu vou procurar as características dele. Então, é a letra B a correta, certo? Então, só a letra B. Então, o gabarito das questões ficaram CE, BE, EB, tá? Vou trazer para vocês colocar no grupo e vocês vão tirar dúvidas, tá? Mas tem uma questãozinha que eu vou trazer para vocês. Deixa eu parar aqui. Estão vendo aí, pessoal? Pronto. Vou mostrar para vocês, bem rápido, como é diferente, tá? As questões que eu passei para vocês. Ela foi de uma prova de nível fundamental 2, tá? Nível fundamental. Misturada com nível médio. Essa daqui já vai ser um nível médio, um nível mais elevado, para vocês verem a diferença que eu quis dizer para vocês, quando eu falei que os enunciados naquela outra atividade, ela estava bem objetiva, não, ela estava sem, como é que eu vou dizer a você? Sem pistas, sem argumento, que você possa responder com clareza aquelas questões, tá? Ele veio aqui na prova, você vai ver que, na maioria das vezes, vai aparecer, leia o trecho
aliás, lê o texto e responda as questões de 1 a 5, né? E, para não confundir o leitor, vocês observem, às vezes sublinha, vão ver que existe o texto 1, né, que está aqui, mas eu quero que vocês identifiquem para mim agora, certo? Qual é a tipologia textual, qual o tipo desse texto, tá? É o que eu quero que vocês vejam. Qual tipo desse texto? O que a gente estudou tudo, né? O que a gente estudou, tipologia textual, a gente vai ver qual é a pista, pessoal. Ninguém vai dar o palpite? Que tipo de texto é esse? Abrace o seu carteiro. Não é a consequência mais grave da nossa crise social, eu sei. Mas você já se deu conta de como, pouco a pouco, fomos nos afastando dos nossos carteiros? Quem não mora em casa com cerca eletrificada, arame farpado, seteira, guarita, jardim minado e a caixa de correio longe da porta, mora em apartamento e, a não ser no caso de carta registrada, raramente vê a cara do seu carteiro. Eles mesmos devem ter certa nostalgia do tempo em que precisavam bater nas nossas portas e até dos ataques dos nossos cachorros. Pelo menos havia um contato. Da próxima vez que eu enxergar, abrace seu carteiro e convide-o a entrar, depois de se certificar que é carteiro mesmo e não assaltante disfarçado, claro. Que tipo de texto é esse, gente? Alguém chuta? Olha, a pista. Luiz Fernando Veríssimo. Ele é autor de quê? De crônica, não é? Autor de crônica, não é? Como ele é autor de crônica, o tipo de texto, qual é a característica do texto crônica, que é de gênero textual, como eu falei no início da aula? Quem sabe me dizer? Porque esse é um texto que circula na sociedade, não é? É um texto tipo narrativo, argumentativo, é aquela mistura, gente, de formas discursivas diversas, não é? Que estabelece a comunicação, certo? Então, quando você vê o tipo do texto, né? Vê o gênero textual do texto, que é crônica, aí vai facilitar para a gente responder a questão, tá? Então, vamos responder essa questão. Sei que está passando um pouquinho da hora, tá? Se vocês me permitirem, a gente vai estar respondendo essa questão para fechar a aula. Então, o sentimento do carteiro em relação ao contato com as pessoas é de qual é a característica de crônica, né? Vai estar bem perto, bem próximo para a gente ver a resposta, né? Então, o sentimento do carteiro em relação era de quê, pessoal? De saudade, né? Saudade de quê? Daquele tempo onde ele era bem acolhido, e hoje em dia os tempos mudaram, a época mudou e teve mudança de época e época de mudança. Então, assim, tudo muda. Então, o texto ele vai trazer um sentimento, é a saudade, é a letra E, certo? Então, pessoal, tem alguma dúvida? Se quiserem mais um tempinho, eu passo com vocês, fiquem à vontade. Mas, tem alguém aí?
que possa responder só esse, para a gente, eu digo fechar, né? Porque é tão bom a gente estar trabalhando. Veja essa questão aí, a 2. Está bem fácil. Para a gente finalizar. O problema implicitamente mencionado pelo autor no final do texto foi. Que problema foi esse? Que problema foi esse? Ele colocou um problema aí. Qual é o problema? Estão respondendo aí. Olha, ai, como eu gosto da participação de vocês. Isso mesmo, vamos lá, participando. Vamos lá. A gente participa, gente, e vai tirando dúvida. Mas, rapaz, é isso mesmo. Ai, coisa boa, acertei. É tão bom a gente se motivar, né? Ser motivado, a gente trabalhar assim com motivação. Não tem medo de responder, ter clareza no que está dizendo, mas tirar dúvida, né? Então, ele vai ter o quê? Aí, o problema implicitamente mencionado pelo autor no final do texto, foi o quê? O medo de ser assaltado, o risco de assaltos. Então, a correta é a letra D, o medo, o risco de assaltos, certo? Então, aí, pessoal, vou trazer esse material para vocês com gabarito. Vocês vão fazer, vão ver quem acerta. Agora sim, vão fazer, responder, e no finalzinho vai ter o gabarito. Mas só olha o gabarito quando responderem tudo, tá? Um abraço para vocês, gente. Boa noite. Fiquem com Deus, tá? E qualquer coisa, só é vir no meu privado, tá?